Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Ontem a gente completou 10 anos da tragédia do 7-1. Cara, pergunta simples assim, que talvez a resposta não sei, possa não ser tão simples. O que mudou no futebol brasileiro? O que melhorou no futebol brasileiro do 7-1 pra cá, no geral, assim? Porque a gente teve a eliminação da seleção brasileira também no sábado na Copa América, muito se debateu de, muita gente contestando os jogadores que o Dorival escolheu, enfim, jogadores que jogam em times médios da Premier League, que eu discordo um pouco, assim, Discordo do quê? De o pessoal ficar falando, desdenhando que o Paquetá joga no West Ham, mas, o McAllister foi campeão na Argentina jogando no Brighton, tá ligado? Então, não tem muito a ver. A seleção de 94 tinha jogadores que atuavam em equipes médias pequenas da Itália também. Enfim, o que você avalia, Livro, que mudou alguma coisa de bom no futebol brasileiro depois do 7-1? Porque a gente estava falando dos técnicos. Eu lembro que o papo em 2014 era, agora tem que dar chance pros novatos. Aí veio aquela leva de Zé Ricardo, Alberto Valentim e tal, que não se firmou também. Eduardo Batista. Aí voltaram os medalhões, Lucha, Felipão. E aí, a gente tá dando ciclo? Eu acho que melhorou muita coisa, na verdade. Acho que a gente tem uma tendência a sempre querer ver as coisas como, aqui no Brasil, assim, melhorou não significa que a gente esteja bem. Uhum. Ainda tá muito longe. Tá? E algumas coisas melhoraram, algumas pioraram, algumas não saíram do lugar, que assim, não é uma trajetória regular. Por exemplo, eu acho que em seleção brasileira a gente melhorou e depois piorou. A gente melhora, a gente piora, melhora e piora. Porque a solução pro 7-1 foi contratar o Dunga. Verdade. E daí eu acho que foi afundar ainda mais, porque você tá reforçando o erro que te levou ao 7-1, que é contratar um técnico só pela vontade. Mas você não concorda que assim, a volta dele eu acho um absurdo, mas pra mim a última seleção que eu vi de jogar um futebol minimamente aceitável numa Copa do Mundo foi a do Dunga em 2010, cara. Eu discordo. Você discorda? Eu gosto desse time, cara. Eu acho que se não é o Elano machucando ali, mas a gente sabe qual é o negócio? Campeão na Copa do Mundo. Mas qual é o negócio? Já chegou lá, mas assim, esse é o Dunga pré-2014, né? Pré-7-1. O Dunga pós 7-1, o segundo trabalho do Dunga foi bem pior que o do primeiro. O Brasil cai na Copa América nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pro Peru. Na primeira fase. Com gol do Rui Dias, que ele domina a bola com a mão. Daí Vem o Tite, daí eu acho que melhora bastante. Ele dá um trabalho estável, com começo, meio e fim, com uma ideia. Eu acho que o Tite falha nos dois momentos mais importantes, e isso aí foi crucial para as pessoas terem uma imagem ruim. Nas Copas do Mundo, ele comete erros. Mas o ciclo como um todo tem muita coisa positiva. E a gente está vendo como o Brasil tem sofrido agora em eliminatórias de Copa América, como não era tão fácil o Brasil ter tido aquela hegemonia que teve no continente que teve com o Tite. E daí acho que melhorou. Depois que o Tite sai, e olha, que o Tite avisou 6 meses antes que ia sair, né? Então teve tempo de sobra. Depois que o Tite sai, é um nada, né? É uma confusão atrás da outra. Eu acho que a gente tá atrasado, cara. Mas isso também, pra mim, diz muito do trabalho do Tite. Se não tem nada lá depois de 6 anos... Mas a questão não é essa. Não é a questão é que daí não é de jogador, os jogadores são os mesmos ainda. Então, mas a questão não é, a questão é a CBF. Porque o Edinaldo... primeiro que esse período todo foi com muita briga política na CBF, né? José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Caboclo, General Nunes, agora... Só escândalo, né? Agora o Edinaldo Rodrigues. Então fica só trocando. E o Brasil foi estável, porque com o Tite a coisa andava mesmo com esse monte de bagunça. Agora, porque a questão é que a CBF sucateou, toda a estrutura da CBF foi sucateada. Assim, teve houve muitos cortes dentro da CBF, então muita gente quer fazer a CBF funcionar, e gente que não tem nada a ver com cartolagem, com negociata, sei lá o quê, com qualquer coisa parte que... do futebol, né? Aquela coisa que o público fala, não, porque a CBF é só negociata, a CBF é só... Não tô nem falando isso, tô falando um profissional que, assim, que montava a tabela do campeonato, que chegava ao departamento de técnico e montava a tabela do campeonato, via a documentação de jogador, que, sei lá, comprava passagem de time da Série C, da Série D
e do feminino pros jogos que a CBF que paga. Sabe todo esse tipo de coisa que acontecia? A estrutura de venda de ingresso de jogo. Pô, o Brasil e a Argentina teve torcedor se socando entre Brasil e Argentina porque meteram todo mundo junto. Então, sabe todo esse tipo de coisa? Tem gente que ajuda isso a fazer. E o Edinaldo cortou muita gente. Claro que tinha gente apadrinhada lá dentro, como se bobear tem até hoje, não sei. Agora, tinha gente que era profissional competente, que tá querendo trabalhar. Então, assim, muita coisa se perdeu na CBF como um todo. O departamento de base, a formação. O Brasil não tá indo nas Olimpíadas, né? Porque a estrutura também das seleções de base, né? De comissão técnica, tudo foi se desfazendo. Então, muita coisa piorou. E daí eu nem culpo tanto o Dorival. Eu culpo o Dorival pelas escolhas específicas que ele fez. Ou o Diniz, tudo. Mas acho que muito do pós-Copa do Catar é um nada, é uma bagunça total. Daí, nisso, eu acho que o Brasil retrocedeu tudo, tá? Agora, outras coisas que eu acho que melhoraram. O cenário de clubes. O cenário de clubes melhorou. Os clubes brasileiros, até antes dos estádios da Copa, já vinham sentindo isso, porque teve estádio que é moderno, que não teve a ver com a Copa, por exemplo, o Allianz Parque e a Arena do Grêmio, mas os clubes brasileiros começaram a perceber o quanto investir em bons estádios ajudava a atrair mais público e a você aumentar seu faturamento em bilheteria, tudo. O sócio-torcedor. Os clubes também começaram a ter uma visão técnica melhor. Então, por exemplo, daí veio essa muito, muito por causa do Sampaoli no Santos e do Jorge Jesus no Flamengo em 2019. Então, a partir dali, dá um salto no entendimento de tem que contratar técnico bom para ter trabalho. Claro, tem muito time que contrata e descontrata, demite, aquelas coisas, mas existe uma tentativa maior e alguns clubes acabam consolidando. O Botafogo fica 1 ano e meio com o Luiz Castro, tendo vários resultados ruins. Até que começar a ter bom quando ele pular fora, né? Mas aí também tem muito a ver com o fato de ter sido vendido. Eu não vejo o Botafogo antes da SAF ter apostado 1 ano e meio. Mas o fato de ter SAF já é um sinal também de melhora. Então eu acho que no cenário de clubes, tanto que o cenário de clubes hoje, o Brasil é totalmente dominante na América do Sul. Sim. Porque economicamente a gente deu um salto enorme. Tem muita bagunça ainda, a gente vê o que o Santos está fazendo, o que o Corinthians está fazendo, o Vasco ali, né, tentando sair. A gente vê muito clube ainda muito bagunçado, mas você já vê mais casos de clubes se ajeitando e tentando profissionalizar a gestão. Você já vê que vai surgindo um mercado de CEOs, executivos de futebol. Sim. Né? E esse mercado vai mais valorizado. O torcedor de muito clube já começa a discutir mais, até a contratação desses caras. Sem dúvida. Então, acho que se qualificou. Então, nisso, acho que melhorou. E até o quanto a gente discute o trabalho de técnico na seleção hoje, a gente discute já com parâmetros do que a gente vê no clube. A gente vê nos clubes brasileiros trabalhos mais bem feitos, não todos, mas alguns, e a gente começa a ter uma noção maior do que a gente pode pedir da seleção. Não é aquela coisa, não, bota lá um Dunga motivador, sei lá o quê, que... Uma pena só que a gente não conseguiu... Perdeu uma puta de uma oportunidade agora de criar uma liga, né, o Bira? Nossa. Porque isso era o mais fundamental para tudo isso que tá falando. O Brasil é campeão de desperdiçar oportunidades de dar um salto, assim. Não só no futebol, na sua história, como um todo, sim, tá? Na sua história. Também, como sociedade. Sim. Por exemplo, Copa 2014 e Jogos Olímpicos 2016 era uma oportunidade enorme para dar um salto. O Brasil estava economicamente bem quando ganhou esses eventos. Dar um salto em qualidade, em economia, tudo. Não aproveitou. E agora pensando em futebol... Nossa, é um momento perfeito para se fazer uma liga, porque assim, mais SAFs chegando, então assim, o Textor também não se ajuda, né? Ele é um cara de SAF, mas fica falando ali, fica brigando com todo mundo, mas mesmo clubes que não são SAF, alguns já são mais profissionais, tipo, tem uma visão mais empresarial da coisa, como o Palmeiras e o Flamengo. Você tem um cenário, começa a ser mais palpável você fazer uma liga e não consegue. É impressionante. E não consegue, às vezes, por picuinha. Porque como o clube X assinou com um negócio, eu vou do outro para não ficar parecendo que eu tô alinhado com o clube. E assim, quando você olha pro modelo de negócio, né, a Libra fechou um contrato de exclusividade com a Globo por 1,3 bi ano. Por outro lado, a LFU já na conversa com o Corinthians diz pleitear mais 1,7 bi porque não vai vender exclusividade para ninguém, quer fazer um modelo via pacotes e tal. A gente está falando de 3 bi ano, o que o campeonato vai valer considerando as duas ligas se a expectativa da LFU for alcançada. O campeonato do ano passado,
que no último, quer dizer, o último modelo de negociação que era exclusivo da Globo, que é ainda até 2024 agora, paga mais ou menos 2,2 bi. Cara, a gente não subiu, a gente subiu muito pouco. Fico pensando, quanto que isso não valeria se tivesse todo mundo junto, cara? Isso, assim... 4 é pouco, valeria 5 para mais. Os times ganhariam muito mais dinheiro. Mas será que os dirigentes não sabem disso? Claro Isso que me sabem, indigna, velho. Não, mas é a picuinha. É picuinha, daí cara. assim... Qual é a picuinha? De 1 milhão a mais? Não, daí assim, não é a picuinha. A picuinha, assim, você... Se, por exemplo, você é o Flamengo, você é o Botafogo. Eu nem sei se... Agora, é um tanto vai e vem que eu não sei nem se eles estão do mesmo lado. Mas assim, você assina com um, o outro não quer assinar com você. É com o mesmo que tá com você. Porque não quer parecer que ele é menor do que você quer ser do mesmo tamanho, você quer... Sabe, pra dar satisfação pra torcida. Teve uma negociação de bastidor aí. O Corinthians ficou no outro lado, né? E teve uma negociação de bastidor que ajudou. O que acontece? Quando surge a Libra é lançada como a Liga do Futebol Brasileiro. A Leila, o Casares, e aí o que acontece? O Petralha já foi o primeiro cara a romper, a buscar um novo modelo. E aí entra ali nos bastidores, você tinha a galera do Mubadala Capital lá e tal, não sei o quê. E você tinha a galera da XP do outro lado, junto com Live Mode. E aí já começa um negócio, puta... confio mais nesses caras, outros confiam mais nesses caras. E no final aí, cara, briga de banco, e no final vira um negócio, cara, é foda. E no fundo não é confiar mais num ou no outro. É porque com um você tá mais próximo porque esse cara te priorizou na hora de negociar. Exatamente. Porque o outro já fechou com o outro. É isso. E assim, isso muito tem a ver também com a lei do mandante, né? Porque a lei do mandante, como cada clube vira dono dos seus jogos em casa, dono exclusivo de 100% dos seus jogos em casa, cada um pode ir por um lado. Se um clube quiser ser independente e ficar passando o Campeonato Brasileiro no Instagram dele, no TikTok dele de graça, ele pode. Pode. Né? Não, o Atlético Paranaense faz isso, né? Na Casa TV. É que eles venderam os jogos em casa outros, pra eles, eles têm contrato, só não tem contrato de pay-per-view, né? Pay-per-view, Então, mas o time pode fazer isso. E a lei do mandante, eu não acho ela necessariamente nem pior nem melhor que a lei que tinha anterior, porque eu, na verdade, sou contra as duas. Eu também. Eu sou a favor da lei em bloco. Você compra o campeonato, que assim... Quais são os campeonatos que mais ganham dinheiro no mundo? NFL, Major League Baseball, NBA, Premier League, Copa do Mundo. Por que tu negocia em bloco? Porque, entendeu? A Copa do Mundo você negocia com a FIFA ou com a empresa que a FIFA designar, né? Não é assim, claro que daí ela vai negociar para cada país um pacote diferente, né? Mas assim, você não pode ir na Copa do Mundo, a Globo compra os jogos do Brasil, daí o outro canal compra os jogos da Argentina, o outro canal compra os jogos da Itália. Não, você compra a Copa do Mundo. Não, e aí sabe que eu fico fudido? Então, por que todos os... Porque assim, é a forma mais organizada, é a forma que você consegue... sistematizar a venda dos seus direitos para tirar mais dinheiro de todo mundo e, no final das contas, dar mais dinheiro pros times. Então, mas aí, assim, vamos lá. Na Premier League, você teve um entendimento geral de que isso era um movimento interessante a se fazer, muito baseado no que os Estados Unidos já faziam e até hoje fazem, então aí nadando na grana. Só que, por exemplo, quando a gente olha para Itália e Espanha, por exemplo, e a gente fez um documentário sobre isso uma vez, a gente foi ver, cara, que assim, ó, na Espanha, até 2015, Real Madrid e Barcelona abocanhavam 85% de todo o faturamento de TV do campeonato. Porque lá era a lei do mandante. Aí, só mudou como? Mas aí o seguinte, cara, qual que foi, como que isso mudou? Entrou o Estado no meio. Canetada governamental pra falar, não, essa porra agora vai ter que ser vendida em bloco e a única contrapartida que a gente vai ter é que Real Madrid e Barcelona não vão poder ganhar menos do que ganham. Mas todo mundo vai ganhar mais. Os times intermediários ali, médios, que fizeram esse movimento para o governo... Ameaçaram abandonar a La Liga. Então, mas é que mas daí vamos voltar um pouco mais no tempo ainda, vou voltar para a década de 2000. O Campeonato Espanhol vendia em bloco, daí por pressão de Barcelona e Real Madrid, porque eles começaram a ter suas próprias parcerias de mídia, eles forçaram para se criar a lei do mandante no futebol espanhol. Então cada um passava a vender os jogos. Então, e daí, na Itália, Inter criou... de Milão, Milan e Juventus abocanhava quase 90% de tudo. E aí o Estado também foi lá. Mas no Brasil a gente pega lá, a gente pega... Fala assim, não, aqui o Estado não pode fazer, tem que ser um entendimento dos clubes, que não sei o quê. Por quê? Flamengo e Corinthians ganharam um dobro a mais. Enquanto o Estado não chegar e falar, mano, é o seguinte, isso aqui é uma propriedade, isso aqui é o futebol brasileiro, é um produto importante para o desenvolvimento do país, como cultura, como turismo, como trabalho, como emprego. Isso aqui precisa mudar de patamar e a partir de agora vai ter que ser... Mas jamais isso vai acontecer. Inclusive teve um deputado
que tinha essa ideia na Sim, eu época lembro. de criar, na época que estava sendo discutida a lei do mandante, de criar. E ele foi completamente devassado. Não, o que você pode fazer só é forçar uma lei que force a venda em bloco. Exato. E o que acontece nesses lugares? Por quê? Porque na Itália e na Espanha, o que aconteceu? Sobretudo na Espanha, criou-se uma diferença gigantesca e muito clube pequeno começou a ter problema econômico, até porque a Espanha foi muito atingida pela crise econômica do final da década de 2000. Lembra que, nossa, como alguns países, Grécia, Portugal, Espanha, foram muito atingidos por aquela crise. E daí Barcelona e Real Madrid, como ganhavam 80% de dinheiro, 90% do dinheiro da TV, e são marcas mundiais, eles se viravam bem. Porque você sempre vai arranjar um patrocinador que, mesmo que a economia espanhola esteja mal, eu patrocino o Real Madrid, eu tô vendendo minha imagem pro mundo inteiro. Então Barcelona e Real Madrid estavam bem, Atlético mal menos, e os outros tudo, um monte de clube tendo um problema financeiro grave, porque eles têm muito menos. Então o governo falou, vai ter uma quebradeira de clube, é uma questão cultural, é uma questão econômica, é uma questão de emprego e é uma questão de competição, porque existe uma questão de você... La Liga, por mais que tenha os seus clubes, La Liga é um produto, é como se fosse uma indústria, é um produto ali que a Espanha monta, organiza para vender a imagem do país, e esse produto mesmo ganha muito dinheiro e traz seu dinheiro por ele, né? Então, e esse produto, qual é o concorrente de La Liga? O concorrente de La Liga é a Premier League, é a Bundesliga. Como se La Liga fosse uma fábrica de carros. É isso. La Liga é a Seat, né? Que a Seat que é uma montadora espanhola que concorre com a Audi, com a Volkswagen, que é a montadora inglesa, com a Opel ou com a Audi, que é a montadora alemã, e você quer criar as condições para que a sua montadora, seu fabricante, concorra melhor no mercado global. O Brasil não consegue olhar para isso dessa forma, cara. Então, assim, no final das contas, o Campeonato Brasileiro é uma indústria brasileira, uma fábrica brasileira, sei lá, que você quer que ela venda o seu produto melhor para internamente ganhar mais dinheiro, internamente, mas também vender melhor para o mundo e trazer mais dinheiro. E você não trabalha por isso. Então, isso que fizeram lá. E aqui no Brasil, não. Na verdade, foi o contrário, né? Fizeram a lei para ser a lei do mandante, para dar mais independência, para desestruturar um pouco mais. É que o modelo anterior também achava meio tosco, que tinha que acertar com os dois, mas daí ficava muito... Você corria o risco de ter muito jogo que era blackout. Exatamente.